Olá, queridos, bem-vindos! Preparados para essa aula mega especial, tá bom? Eu demorei anos para aprender o que eu vou compartilhar aqui hoje com vocês e eu espero que vocês, se vocês se identificarem, se vocês ressoarem com esse ensino, eu peço que vocês deixem seu like, compartilhem, segue o canal aí para que o máximo de pessoas possa ter acesso a esse conhecimento que eu levei 33 anos para descobrir, gente. Foi muito tempo. E eu tô aqui para abençoar a sua vida. O meu objetivo aqui é que esse vídeo seja contribuição para sua vida, é que esse canal, esse perfil seja contribuição, tá bom? Então, eu já agradeço a cada um que se conectar aqui comigo. E bora lá, gente. O que eu vou falar hoje? Eu vou começar a explicar para vocês. Isso aqui eu acho que vai ter que ser vários vídeos, vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, eu não sei como que eu vou fazer os títulos, os nomes, mas vamos começar, tá? Assuntos assim que a gente sempre nos pergunta, propósito, qual é o nosso propósito, né? Assuntos, alma, é a mesma coisa que espírito. Isso tudo, gente, é um quebra-cabeça que eu demorei anos para descobrir, para juntar as pecinhas. E eu vou tentar trazer de uma forma assim desenhada, literalmente, para que vocês entendam, para que fique de um jeito claro, óbvio e muito fácil de entender, tá bom? Mas no Éden, quando eu vou colocar Bíblia, eu vou colocar física quântica, eu vou colocar espiritualidade, eu vou juntar, é um grande quebra-cabeça, tá bom? Porque estamos aqui tipo como se fosse literalmente numa Matrix, um grande videogame, que o manual, que no caso seria a Bíblia, mas é decodificado. Não é uma coisa tão simples de você aprender ou saber. Então eu vou tentar fazer de um jeito muito descomplicado para vocês, tá bom? Mas basicamente, para a gente começar esse estudo é o seguinte. Nós nascemos, a Bíblia diz, né, quando fala do Éden, fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, certo? Então, Deus, eu não vou entrar no assunto Deus hoje, não vou falar, porque Deus ele é uma natureza, ele é uma espécie, ok? Tem a ver com a frequência, enfim, eu não vou falar disso hoje, porque é um assunto muito complicado. No outro vídeo eu falo, tá? Mas é para vocês entenderem. Deus, ele nos cria pela Bíblia. Deus, Elohim, Bereshit bara Elohim, é uma palavra em plural. Deus, no Gênesis 1, é plural, Elohim. Porque Deus, em toda a Bíblia, quando vamos lê-la, Deus, ele se revela em três faces. Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? Então, um Deus, uma natureza, tá? Deus. Tá dando pra ver aí? Espero que sim. Porque esse canetão aqui tá acabando a tinta. Mas ele se revela em três faces. Na face do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Beleza. E ele nos cria, a Bíblia diz que Deus nos cria a sua própria imagem e semelhança. Como fomos criados? Corpo, alma, espírito. Ok? Nós somos três corpos. Deixa eu tentar virar a ponta aqui, gente. Tá fazendo muito barulho, né? Deixa eu ver se assim vai. Vou tentar. Corpo, alma, espírito. Somos uma natureza humana em três corpos. Assim como a Bíblia revela que Deus é uma natureza, como se fosse um humano, entre aspas, mas revelado em três pessoas, ou em três corpos, ou em três dimensões, exatamente como nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Corpo, alma e espírito. Três em um. Assim como Deus é triuno em um. Ok? E a nossa vida, a alma,
é uma coisa, o corpo é outra coisa e o espírito é outra coisa. São 3 corpos, tá? Existem muitos estudos que falam de 7, por exemplo, o nosso espírito tem 7 espíritos. Eu não vou entrar em assunto muito profundo aqui nesse vídeo. Eu tô tentando trazer o básico do básico do básico, o feijão com arroz ali, tá? Para que você entenda. Assuntos muito específicos e complexos, eu preciso fazer um vídeo só para ele, tá bom? Então isso aqui é o nível 1 do maternal, tá? Do berçário lá, de criança de 2 anos, tá? Mas que não aprendemos na escola, não aprendemos essas coisas. E aí o que acontece? O nosso corpo, ele se desenvolve querendo ou não querendo. Você tendo uma alimentação saudável ou não, seu corpo ele cresce. Ele vai crescendo porque ele é o único dos 3 corpos que está ali na dimensão da matéria, ok? Então acontece algo automático ali que vai fazendo ele crescer, tá? Nessa dimensão da matéria, toda essa dimensão material que nós vivemos é constituída de átomos, mas também não vou falar disso porque é um assunto muito profundo. Mas a matéria, essa parte, né, que é visível. E o que acontece? O corpo, ele automaticamente ele cresce, mas mesmo ele crescendo, precisamos cuidar do corpo. Precisamos desenvolver o corpo. Por quê? Porque se não desenvolvemos o corpo, vamos ter doenças e vai ter um monte de coisa, ok? Então é necessário um desenvolvimento, mas mesmo a pessoa querendo ou não querendo, cuidando ou não cuidando do corpo, ela mesmo assim ela vai crescer, envelhecer e tal. Só que talvez se a pessoa ela não sabe disso, sobre o corpo espírito e o corpo alma, essa pessoa ela vai chegar com 60, 70, 80, 90 anos da vida dela, imatura, sem espiritualidade, porque o espiritual não foi desenvolvido, a alma, que é onde está ligado às nossas emoções, não foi desenvolvida. Então talvez essa pessoa é uma pessoa já idosa, muito velha em idade, mas completamente imatura, completamente ferida, completamente não tem nenhuma espiritualidade. Eu não estou falando de religião, tá? Ela não desenvolveu o espiritual, porque cada corpo é diferente um do outro. Entendeu? Então, o material, o corpo humano, né, o nosso corpo físico, é o único dos 3 que ele vai. Mesmo que você vá empurrando com a barriga, mas ele continua crescendo, independente do que você está fazendo com ele ou não, tá bom? Então eu não vou falar dele hoje, eu só dei uma pincelada para vocês entenderem, mas eu não vou falar do corpo material. A gente precisa olhar para ele é muito importante nos 3. Muito importante, porque é através dele que você fica preso na Matrix. Se vocês forem estudar um pouco sobre o que o pessoal fala do campo mórfico, do demiurgo, dos arcontes, a dimensão aprisional que há sobre essa existência, que há sobre a humanidade, que mantém as pessoas escravizadas, é através do corpo físico. Então ele é muito importante. Ele é muito importante. Mas não falarei de corpo físico hoje, tá bom? Isso aqui é assunto muito profundo, gente. Então a gente vai ter um vídeo só pra falar do corpo físico, pra gente falar de arconte, pra falar de demiurgo, pra falar do reino das trevas, tá? Na qual Jesus Cristo veio trazer um reino superior a esse reino que escravizava as pessoas. É tudo feito através do corpo, ok? Beleza, mas não vamos falar dele. O que eu quero falar hoje aqui, eu não sei se eu falo primeiro do espírito ou da alma. E agora, deixa eu pensar. Vou colocar corpo, vou colocar um F assim pra saber que é físico, tá? Alma, o A, e o espírito.
Bom, eu vou falar do espírito hoje, o corpo espiritual, beleza? Depois eu vou ter que fazer outros vídeos para completar, para complementar, para que vocês consigam entender direitinho, tá? Mas então vamos falar do corpo espírito. O corpo-alma, só dando uma pincelada, são as nossas emoções, é onde estão as nossas emoções. O corpo-alma você tem que desenvolver através da inteligência emocional. É uma cura interior profunda, porque você vai perceber que todo o seu externo é um reflexo do seu interno. O corpo-alma é o que as pessoas estão buscando sobre a lei da atração, cocriar sua realidade, está aqui no corpo-alma, tá? Porque você vai perceber que tudo que você é dentro, assim como é dentro, é fora. Então, por exemplo, assim, só para dar uma pincelada. Se você, na sua infância, foi rejeitada, foi abandonada, e você entendeu que você é insuficiente, que você não merece o amor, por exemplo, quando você cresce, essa verdade que é, porque no corpo alma e no corpo espírito não tem o cronos, não tem o tempo. O tempo está preso aqui no físico, ok? Então, quando você cresce, a sua alma ferida guardou aquela memória e essa é a verdade que você é. Não é amado, não é suficiente. Assim como é, vai acontecer. Então, você ressoa e atrai pessoas para validar aquilo. Pessoas que vão te confirmar aquilo que é a verdade. Porque a sua alma não tem tempo. Exatamente o que você sentiu e escolheu guardar é o que é hoje em dia. Por isso que o pessoal fala não é ter, é ser. Porque o que você é reflete para fora. Então é muito legal quando a gente for falar da alma. Eu não vou falar da alma hoje aqui, mas é muito legal falar da alma. Nossa, alma é top. Isso tá ligado com as emoções, inteligência emocional. Então é muito profundo esse assunto, tá bom? Então, mas eu não vou falar da alma hoje não. Então, alma e corpo físico. Hoje vamos falar do espírito, seu corpo espiritual. Ele é o mais importante de todos. Mais importante de todos, os seus 3 corpos, é o seu corpo espiritual, porque o espiritual, de alguma maneira, rege o físico e a alma, ok? E o que aconteceu? O que fala lá no Éden? O que o Éden, ele nos ensina, ok? Deus triuno, ok? O Deus triuno nos cria a imagem dele, 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Nos cria a imagem dele, corpo, alma e espírito, certo? Mas quando acontece, e assim nós éramos a imagem e semelhança de Deus. Exatamente, fomos criados igual a Deus. Corpo, alma e espírito, a imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando houve a queda, quando houve o pecado, quando entra o mal, independente do que você acredita, eu estou usando vários nomes assim para vocês entenderem, ok? Quando há isso, acontece isso, a Bíblia diz que o Espírito Santo sai. O Espírito Santo deixa ali o corpo e o nosso espírito morre ou dorme, tá? Eu já vou falar mais sobre isso. Mas agora nós passamos a ser corpo físico e alma. Nascemos agora corrompidos. O nosso espírito agora passa... Nós nascemos com o espírito morto ou adormecido. O espírito não morre, né? Mas com o espírito adormecido, para vocês entenderem. E nascemos em corpo físico e alma só. E o que acontece?
Por isso que a Bíblia fala que agora nós nascemos destituídos da glória de Deus. Porque a glória de Deus, a imagem de Deus, aquilo que Deus é, corpo, alma e espírito, foi corrompido. Nós só nascemos agora corpo físico e alma. Destituídos da imagem de Deus. Agora nós nascemos destituídos da semelhança de Deus. Ok? Quando Adão era a imagem e semelhança de Deus ainda, ele recebeu o direito de governo. Além de procriar, tal, ele governar sobre a terra. Depois que essa imagem e semelhança foi corrompida, e Deus faz uma nova aliança com o homem, com Noé, Deus não diz mais para governar. Porque o homem já estava distorcido, deturpado essa imagem divina nele. Então agora nós nascemos corrompidos, apenas com um corpo físico e uma alma. Só que a nossa alma não consegue ser perfeita, muito menos o físico. A alma não consegue, porque a alma é onde está as nossas emoções. Então nós pecamos de qualquer jeito, não conseguimos ser perfeitos na alma. Não dá, é impossível. Ok? E o objetivo da humanidade, o objetivo das pessoas, o seu objetivo, o meu objetivo, o nosso objetivo, o maior propósito da vida do ser humano é apenas um: restaurar essa identidade que foi perdida no Éden. Restaurar e voltar à imagem e semelhança de novo da divindade, de Deus. Ok? Só que para você ter de novo a sua identidade restaurada, só a pessoa que antes fazia essa identidade ser válida é quem pode validar novamente isso. Entendeu? E como é que Jesus ensina que é feito isso? Porque só existe um meio. Só existe um meio. Tudo que for contrário a isso, tudo que você aprendeu contrário a isso, abra um pouquinho o seu entendimento aqui nesse vídeo. De fato, porque isso tem a ver com a sua eternidade. Ok? O único meio que Jesus Cristo ensinou que era possível era através do Espírito Santo. Já que foi o Espírito Santo que sai de Adão e automaticamente o espírito humano adormece ou morre, a Bíblia em Gênesis diz: não coma porque isso te fará morrer. Realmente morreu ou dormiu. Mas o que? Não foi o corpo físico de Adão? Não. Foi a alma de Adão? Não. Foi o espírito de Adão. Quando o Espírito Santo sai, o espírito de Adão adormece. E a partir daí todos passam a nascer com o espírito dormindo, morto. Tô tentando falar de vários jeitos para vocês entenderem, tá, gente? E para você restaurar a identidade novamente, a imagem e semelhança de Deus novamente, é como você precisa novamente receber aquele que saiu. Quem é que saiu? O Espírito Santo. Ok? Como Jesus ensinou que faz isso? Não é do jeito que eu acho, ou do jeito que algum guru te ensinou. Ok?
Mas a Bíblia, você tem duas opções em crer na Bíblia. Ou você crê ou você não crê. Porque você crer e pegar versículos isolados, não adianta. Ah, eu creio em Jesus, mas eu não creio no que ele disse. Não adianta, tá? Então, a Bíblia você tem apenas duas opções. Ou você fala, não creio em nada, ou eu creio. E se você for crer, por exemplo, em Jesus, talvez você fale assim, eu creio em Jesus, mas eu não creio na forma literal do Éden, tá tudo bem. Mas se você escolher crer em Jesus, você precisa crer no que ele disse, não sou eu que estou dizendo. Ele disse. Já que você crê nele, então creia no que ele falou. E o que ele falou? Ele disse assim, que para nascer, quando Nicodemos vai e conversa com ele, ele fala, olha, para nascer, para entrar no reino, para acessar isso novamente, é necessário nascer da água e do Espírito. O seu espírito tem que ressuscitar. Você nasceu com o espírito dormindo, morto, para você acessar novamente aquilo que havia sido perdido no Éden. Tem que ressuscitar. Tem que nascer de novo da água e do espírito. Ok? O único que faz isso é o Espírito Santo. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Para você receber o Espírito Santo, para você ter o seu espírito renascido de novo, como é que faz? O único meio é como a Bíblia ensina. Você precisa crer, primeiro passo, na rocha e instituída por Cristo quando ele tem aquela conversa com Pedro. Qual é a conversa? Ele pergunta assim, quem vocês dizem que eu sou? E aí falam assim, uns dizem que você é João Batista, uns dizem que você é Elias, e vocês, o que vocês dizem? Você é o Cristo. Tá, beleza. E aí naquele momento ele fala, sobre esta rocha eu estabeleço. Alguns dizem que a palavra igreja não aparece ali. E tudo bem, eu não estou aqui para discutir isso, sobre a palavra usada por ele ou não. O que eu quero discutir, o que eu quero que você entenda é que algo foi estabelecido, um fundamento foi estabelecido. E não foi Pedro. Ele não estabeleceu Pedro como fundamento, ele estabeleceu a resposta de Pedro como fundamento. Entendeu? E aí, o que acontece? Tem uma outra passagem que diz assim, a salvação é só para aqueles que confessarem que Jesus veio em carne, tá? E o segui-lo e tudo mais. Mas eu pergunto para vocês, beleza, mas todos confessam. É difícil você encontrar uma pessoa que não crê que Jesus, uma pessoa chamada Jesus, existiu. Porque até o calendário foi dividido antes dele e depois dele. Então, pode ser uma pessoa, um ateu, pode ser uma pessoa que não gosta de Jesus, pode ser uma pessoa de uma outra religião. Ela vai admitir que ele vem em carne. Porque a história fala dele. Ok? Então, se a salvação é para todos aqueles que confessar que Jesus vem em carne, então todos vão conseguir acessar isso. É fácil assim, né? Não. Não é Jesus homem. Salvação, reconexão com Deus, essa reconexão com a divindade é só para
aqueles que confessarem e crerem na natureza de Jesus Cristo, que ele disse que ele é. Então vamos lá, vamos para a Bíblia. Primeiro ele fica falando assim, ó, o segundo Adão, aliás, o filho do homem. O filho do homem te diz isso, o filho do homem te diz isso. Por que ele estava falando isso? Você sabe? Porque Adão foi o primeiro homem. Jesus foi chamado de segundo Adão, o segundo humano. O humano perfeito, que foi criado para existir, Jesus foi o segundo. Só que por um entrou o pecado, por outro entrou a salvação. Então, quando ele ficava falando o filho do homem, o filho do homem, o filho do homem, ele estava dizendo assim: ei, eu sou legitimamente descendente de Adão, homem. Por quê? Para ele conquistar o reino das trevas que governava este mundo, ele precisava vencer de forma justa. Ok? Como humano. Ok? Mas quando perguntam para ele no final que ele já está prestes a ser crucificado, e perguntam para ele assim: quem você diz que você é? Naquele instante ele diz assim, ó, presta atenção, que isso muda a sua visão sobre ele. Talvez você nunca ouviu isso aqui que eu vou falar. Assista esse vídeo 2, 3 vezes, quantas vezes for necessário. Mas esse conhecimento que eu vou falar agora é o que muda, é o que define a sua decisão daqui para frente. Como eu falei, é uma escolha. Você tem a escolha em crer no que ele falou ou não. Tá tudo bem, cada um com seu livre-arbítrio. Mas se você escolher crer, creia no que ele disse. Não sou eu que estou dizendo, creia no que ele disse. Então ele olha e diz assim: quem você diz que você é? E ele fala assim: ninguém até hoje viu ao Pai, a não ser eu, o Filho. Antes de Abraão, eu sou. Então vamos lá. O que ele revelou ali? E depois que ele fala isso, os fariseus ali, o sumo sacerdote, Caifás e tudo, e fica enlouquecido. E vocês verão o filho do homem assentado no trono. Eles ficam enlouquecidos. Porque ele estava se revelando a sua natureza divina. Ok? Ele estava se comparando na mesma medida do Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. E quando ele responde isso, presta atenção. Ninguém até hoje viu ao Pai, a não ser eu, o Filho. Mas se ninguém até hoje viu ao Pai, eu te pergunto, quem Moisés viu? Porque Moisés viu Deus. Moisés viu as costas de Deus. Deus se apresentou a Abraão e fez um pacto, uma aliança com ele. Tanto que quando Deus vai lá visitar Abraão, o Deus de Abraão, Abraão fala com ele. Tinha 3. 2 depois segue para Sodoma e Gomorra. 1 permanece com Abraão e diz assim: por acaso eu esconderei de Abraão aquilo que eu farei contra Sodoma e Gomorra? E Abraão intercede: meu Senhor, se por acaso tiver 50 justos, se tiver, eu não destruirei. Ok? Quem é que os profetas viram? Porque os profetas viram a Deus. Ninguém até hoje viu ao Pai, a não ser eu, o Filho. Antes de Abraão, eu sou.
Quando Moisés olha para a sarça e fala: quem é você? Qual é o seu nome? Eu sou. O eu sou. Antes de Abraão, eu sou. Quando Jesus fala isso, ninguém até hoje viu ao Pai, a não ser eu, o Filho. Ele está se revelando na plenitude máxima. Ninguém até hoje viu ao Pai, a não ser eu, o Filho. Ninguém desceu do céu, a não ser eu. Só que Jesus Cristo, o Deus Filho, não o Filho de Deus, o Deus Filho. Porque Deus é uma natureza. O que é Deus? Se nós estivermos aqui, eu e mais 9 pessoas, cada um com pensamento diferente, com gostos diferentes, com roupas diferentes, com cabelos diferentes, com mentalidades diferentes, 10 pessoas aqui nesse local, 10 pessoas, ok? Cada uma é diferente uma da outra. Mas se nós perguntarmos aqui, 10 pessoas, quantas espécies há aqui? Quantas naturezas há aqui? Uma espécie, uma natureza. Qual é a nossa espécie? Qual é a nossa natureza? Humana. Uma espécie humana, 10 pessoas. Pode ser 1 milhão de pessoas. Quantas espécies há aqui? Uma espécie. Isso é Deus. É natureza. É espécie. Por que nós somos humanos? 10 pessoas aqui. O que nos faz? Por que nós somos considerados humanos? Porque nós nascemos semelhantes. Certo? Com as capacidades, tô falando sem nenhuma deficiência física e tal, mas nós temos as mesmas capacidades de raciocínio, de andar, de falar, de pegar, de ouvir, ok? Nós temos as mesmas competências, as mesmas capacidades. Não somos iguais, mas somos parecidos, porque temos as mesmas competências. Não somos os mesmos, mas somos parecidos. Ok? E se nós colocarmos aqui um gato? 10 pessoas e um gato. Quantas espécies existe aqui? 2. 11 seres vivos, mas 2 espécies apenas. Uma humana e uma animal. Entendeu? Isso é Deus. Existe um Deus. Só que esse um Deus, ele se revela em 3 naturezas, 3 formas, 3 rostos, 3 faces, com as mesmas capacidades: onipotência, onipresença, onisciência. Como se fossem 3 seres humanos, mas uma espécie. Deus não foi criado, Deus é. Eles, Elohim, como fala em Gênesis 1, Bereshit bara Elohim, é uma palavra deuses, em plural. Não é politeísmo. É você entender o que é Deus, uma natureza que se revela em toda a Bíblia em 3 faces: Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, antes da sua emanação, antes da sua revelação, a sua forma primordial, quando Cristo ainda era o verbo. O que é verbo? Palavra. O que é palavra? Som, falar. Entende?
Tudo que Deus vai fazer, ele falou: haja, apareça, cresça. Antes de aparecer, antes de crescer, antes de haver, o que vem antes? O som, a frequência, a energia. Então, a forma primordial, tô tentando, vou entrar um pouco agora em assuntos de física quântica, né? Enfim, tô tentando, gente, eu tô falando de jeito bem fácil aqui, bem beabá, bem simplificado. Só vai conseguir entender quem já entende um pouco desses assuntos. Quem, por exemplo, já estudou e já sabe que o átomo, tudo no mundo físico é constituído de átomo. Só que dentro do átomo, o núcleo do átomo é energia. É frequência, é vibração. Porque a realidade em si não é matéria. Ok? Mas só vai saber disso, vai entender isso que eu tô falando, quem já estudou um pouco sobre esses assuntos. Tá? Não acreditem em mim, estudem, vão procurar sobre esses assuntos. O que eu tô fazendo aqui é tentar juntar pecinhas do quebra-cabeça espalhadas por aí. Ok? E só vai se conectar aqui comigo pela minha experiência. As pessoas que se conectam comigo são pessoas semelhantes a mim, com as mesmas capacidades, com as mesmas unções, com os mesmos dons ou parecido. Então, se você está aqui, provavelmente você é um filho de Deus, você é alguém escolhido, tá? Por quê? Porque a espiritualidade, todo o nível tecnológico e todas as ciências que existem, as ramificações que vão te dar pecinhas do quebra-cabeça, elas têm uma coisa em comum, elas vão te afastar do centro, que é uma pessoa, que é alguém, que é Cristo. Tudo que você for estudar vai fazer você te afastar dele. Então, se você tá aqui, é porque você é um bem-aventurado. De verdade. Porque o caminho é estreito. Senão a Bíblia não falaria isso. Ok? E o segredo da sua vida, a chave escondida em 7 chaves da humanidade, é exatamente sobre a pessoa dele. Porque se você for estudar todas as ramificações da espiritualidade, da física quântica, vão te falar do universo, vão te falar da energia, vão te falar de Jesus como um profeta, como um Buda, como um mestre ascenso. Só ninguém, escute o que eu tô te falando, você não vai ouvir ninguém te falar a verdade escondida de quem ele é. Porque se existe uma guerra acontecendo, é sobre isso. É sobre essa verdade. Porque a verdade é uma pessoa. É Cristo. Não Cristo, mestre, ascenso, Buda, ser iluminado. E nos nascerá um menino, Isaías escreveu. E nos nascerá um menino. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o próprio Pai da eternidade, Príncipe da paz. Não sou eu que estou falando isso. Isaías escreveu no Antigo Testamento. E quando Jesus ele vem, ele fala: ninguém até hoje viu ao Pai, a não ser eu, o Filho. Antes de Abraão, eu sou. Ali ele está completando, ele está terminando a sua revelação. Porque ele estava ali como carne humana, porque ele precisava, de forma justa, vencer todos os poderes que estavam aprisionando os humanos pós-queda, pós-pecado. Depois que o homem cai da dimensão do Éden e vem para a dimensão da matéria, há uma prisão. Começa-se um tempo de escravidão, de governo do reino das trevas. E o que Jesus veio
Como Deus, ele não tinha autoridade sobre esse governo, porque ele respeita o livre-arbítrio. E como o homem tinha escolhido o pecado, e o mal e o pecado entrou, ele não habita no pecado. Ele precisava vir de forma legitimamente justa para recuperar o domínio aqui. Ele nunca perdeu o governo da terra. A terra foi criada por ele, ok? E ele nunca perdeu o domínio da terra. Porque mundo e terra são duas coisas separadas, diferentes. Terra é a parte física, é a parte grama, terra, árvore. Terra, o planeta Terra, não é o mundo. O mundo é a dimensão, é como se fosse a Matrix, igual no filme Matrix. É a dimensão de governo. Se você for estudar assuntos mais espiritualizados, é a rede a teia, que é a constelação sistêmica vai falar dos ancestrais, ou algumas áreas assim mais científicas assim, vai tentar te explicar como campo mórfico. É tipo a Matrix, para você entender de uma maneira bem fácil, porque eu tô tentando falar de um jeito bem fácil aqui. Tá bom? São assuntos muito complexos, eu tô tentando fazer de um jeito bem fácil, assim, para todo mundo entender, tá bom? Então, o que acontece? Quando Jesus, ele se revela, automaticamente as pessoas ficam indignadas com ele. E essa é a verdade escondida até hoje. Essa é a verdade escondida até hoje. Tá bom? Eu ia falar uma coisa. Poxa vida, eu tava pensando nisso, comecei a falar muito, esqueci. Deixa eu tentar lembrar. Todas as religiões, se eu lembrar, eu vou falar pra vocês, mas todas as religiões vão falar de Jesus, mas não falam a natureza real dele. E para você restaurar o seu espírito, para você renascer de novo, começa aí. Você tem que crer na verdadeira natureza dele. Ok? Não tem outro jeito. Porque o Espírito Santo só vem, só te ressuscita, só ressuscita o seu espírito quando você crê, quando você escolhe. Como que eu vou falar? Não é seguir, é crer no Rei. Porque tudo é sobre o reino dos céus. O reino dos céus só é reino dos céus, porque existe um rei. Deixa eu falar que eu tava falando da vibração, a forma primordial, quando Cristo ainda estava com o Pai, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ok? Quando estava na forma primordial de energia, de frequência, de luz, de luz não, de vibração mesmo, haja luz. Cristo, ele começou a ser revelado. Ele é a face, como Paulo escreveu, ele é a face revelada do Deus invisível. Jesus Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Porque o Pai e o Espírito Santo não têm corpo. Cristo é a face revelada do Pai e do Espírito Santo. Como nós temos um corpo espírito e um corpo alma e um corpo físico, é mais ou menos isso. Não dá para você ser um ser humano ou você ser conhecido sem esse corpo físico. É necessário para que haja uma interação. Deus
Ele cria tudo a partir dele próprio. Ok? Se você não acredita em Bíblia, mas escolhe acreditar na teoria do Big Bang, já foi comprovado que não dá para o nada se fazer nada. Não dá para o nada gerar tudo. O Big Bang, ele, para quem acredita, né? Ele precisava ter algo antes dele para que houvesse uma explosão. Esse algo antes de todas as coisas é Deus. Quando o Verbo ainda era Deus, na sua dimensão de energia, de frequência, de vibração, estava com Deus e tudo foi feito por Ele. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Disse Deus, haja luz. Haja luz. Eu sou a luz do mundo. No princípio, a primeira coisa, o que é o primeiro? A explosão do Big Bang. O início de tudo, o princípio, é uma pessoa. Em Apocalipse, eu sou o Alfa e Ômega, princípio e o fim. Eu sou o começo e o final. O princípio não é o início da criação ou de todas as coisas. O princípio é Cristo. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ainda na sua forma primordial, não foi criado. Ele existe. Deseja criar uma criação, deseja manifestar o seu amor. Tudo que foi manifestado precisava começar por alguma coisa. Tudo foi criado por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Deus se revela. Deus se manifesta. Deus se expressa na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a revelação visível do Deus invisível, como está escrito na Bíblia. Tudo que eu tô falando aqui, gente, é Bíblia. Leiam cada frase que eu falar, leiam na Bíblia. Como eu falei, você só tem duas escolhas. Ou você crê na Bíblia ou não. Se você não quiser crer na Bíblia, creia no que você quiser. Ok? Livre-arbítrio está disponível para todos. O que eu estou falando aqui é apenas para pessoas que escolhem crer na Bíblia, pelo que a Bíblia fala nela. Porque as pessoas pegam muito isso. Vós sois deuses. Jesus falou que vós sois deuses. Sim, sim. Temos uma natureza, uma essência divina, sim, porque o pó, a carne retorna ao pó e o espírito retorna a Deus que o deu, ok? O espírito é a parte divina? Sim, temos uma essência divina. Mas o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, Ele tem um reino, Ele tem um trono. E os 24 anciões se prostram e o adoram, dizendo: Santo, Santo, Santo. O rei é uma pessoa. Ok? Mas eu te pergunto, o Pai tem corpo físico? E o Espírito Santo tem corpo físico? O reino do céu. Jesus Cristo está lá sentado naquele trono. E o céu só é céu, o reino do céu só é céu, porque Ele está lá, Ele é a casa dele. E a única maneira de você acessar, restaurar essa identidade, corpo, alma e espírito, Pai, Filho e Espírito Santo,
e acessar a dimensão novamente, a salvação novamente de reino, é se você crer no rei. É se você conhecer o rei, é se você quiser o rei. Porque é a casa dele. É a casa dele. E diferente do que as crenças aí espiritualistas dizem, ah não, porque não existe inferno, porque não existe lago de fogo. É como eu falei. Se você escolher crer na Bíblia, você tem que escolher naquilo que ele diz. Ah, não, não existe demônio, não existe demônio. Ah, não. Então, o que é que Jesus Cristo expulsou? Explica. Porque as pessoas, eu percebo que o engano está tão grande que eles escolhem acreditar num mentor, num guru, que nem teve a identidade divina restaurada ainda, do que acreditar naquele que disse que era Deus. Entende? Vocês conseguem entender isso? Quem expulsou o demônio foi Jesus. Não foi. Não foi Caifás. Não foi Anás. Não foi Nicodemos. Foi Jesus Cristo. E os demônios sabiam quem ele era. O que eu tenho contigo, Jesus Nazareno? Pois eu sei bem quem tu és. E ele ia lá e expulsava, gente. Em nome de Jesus Cristo, não sejam enganados mais. Talvez se você chegou nesse vídeo, é porque assim como eu, você tem fome de conhecimento, você tem fome de saber a verdade, e a verdade é uma pessoa. A verdade não é uma ideologia, a verdade não é um achismo. A verdade é alguém. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através de Cristo, do Filho. Ninguém. Quem falou isso? Eu? Quem sou eu, gente? Quem sou eu? Eu só estou aqui tentando compartilhar o que eu descobri, estudando muitas ramificações de espiritualidade, de ciências, de física quântica, e eu percebi uma coisa em comum em todas elas. Eles têm um alvo, eles te ensinam 99% de verdade. Apenas uma coisa eles escondem. É sobre Cristo. Só isso. O resto você pode escolher tudo. Eles te ensinam a você se evoluir, eles te ensinam a você esmagar o seu ego, mas não existe ego maior do que você rejeitar o seu Criador. Você pode ter certeza absoluta disso. Esse é o ego maior escondido. Porque todos os ensinos, se você for estudar tudo, vocês vão chegar de alguma maneira em deuses. Todas as áreas vai te levar para um Deus, ou um mentor espiritual, ou a linha dos arcturianos, dos pleiadianos e do não sei o que, ou dos deuses do Egito, dos maias. Todos eles vocês vão chegar nessas camadas aí. E todos esses são os anjos caídos. Todos. Que quiseram tomar de alguma maneira a glória dele. E foram expulsos. E expulsos, rejeitados e condenados. O objetivo é condenar o máximo de pessoas junto com eles. O objetivo é enganar. Porque você acha que você... Ah, não, porque eu sou inteligente. Ah, não, porque eu estudei.
eu tomei ayahuasca, eu estudei com os xamânicos, né, os xamãs, eu estudei com os, qual que é a linha de... Tomei chás, fui lá nos indígenas, porque eu tive acesso ao meu guia espiritual. Queridos, cuidado. Eu não estou falando mal, ok? Eu respeito todas as religiões, cada um tem seu livre-arbítrio, cada um que escolhe crer no que você quiser. Eu só estou falando aqui aquilo que a Bíblia fala. Cuidado, cuidado, queridos, cuidado. Porque você começa a perceber, se você já estudou assuntos assim, você vai perceber que só existe um alvo, queridos. A guerra é pela sua alma. Você acha que você é um ser humaninho de quantos anos? 50 anos, 60 anos, 30 anos? Você acha que você vai ser mais inteligente do que um anjo caído? Condenado aqui nesse planeta prisão há 7.000 anos? Você acha mesmo, queridos? Ah, pelo amor de Deus. Você entende o tamanho do ego? Não. Esse é o ego máximo, gente. Esse é o ego máximo. Estou falando do ego porque todas as ramificações vão te falar do ego. Você vai chegar no ego. É necessário, para você crescer, você tem que matar o ego. O que eles não te falam é que uma das faces do ego é você desprezar o seu Criador. Como eu falei, porque Jesus disse, vós sois deuses. Ah, legal, ótimo, ótimo. Pega essa partezinha e agora focamos nela. Somos deuses, eu sou meu Deus. É isso, porque é isso que acontece. É te levar para um ego invisível tão grande a ponto de você acreditar que você é o seu próprio Criador. Que você é o seu próprio Deus. E é que tudo gira no seu centro. Você é o centro. Não, queridos. Existe um centro. E a luta toda que existe é sobre ele. A guerra é contra ele. A guerra é exatamente... A serpente usa a mesma estratégia de 7.000 anos atrás. Não é essa bem né, talvez das 6.000 e poucos. Eu tô resumindo aqui. Vocês entenderam. Tá bom? Que usou para enganar Adão e Eva. Olha, você pode crer em Jesus, creia, pode acreditar nele, pode continuar servindo, pode. Só tira ele do centro. Coma só essa fruta aqui, porque é uma pequena coisinha que você vai fazer. Você tira ele do centro e coloca você. E eu não estou falando isso apenas para as pessoas que estudam áreas espirituais de ramificações, todas vocês vão chegar nisso daí. Percebam. Para quem não sabe, o islamismo acredita que Jesus vai voltar. Acredita em Jesus, que ele é um profeta. Entende? A diferença do verdadeiro, do evangelho genuíno é só essa. Você pode acreditar que Jesus vai voltar, você pode acreditar em Jesus, você pode acreditar no que você quiser. Só não acredite que ele é Deus. É só isso. O Criador. Só isso. Acredite que ele é o profeta. Acredite que ele é um espírito iluminado igual aos outros. Acredite. Não tem problema não. Continue acreditando. Só não acredite em quem ele é, de fato, pelo que ele falou. Não sou eu que estou falando. Ele foi se revelando aos poucos. Mas no final da sua revelação, foi exatamente por isso que ele foi morto. Ok? Por ele revelar a sua igualdade com o Pai. Por isso que os fariseus ficaram doidos da cabeça. E eu não estou falando isso só para os espiritualistas de outras áreas, mas eu estou falando também para a igreja. Porque a igreja tem cometido esse pecado desde Éden. E eu estou falando, não brinque com o diabo, gente. Não brinque, não ache que você é mais inteligente que ele, não.
Não ache. Porque as pessoas realmente acham que é. Acha que dá pra brincar. Acha. A igreja tem também cometido o mesmo pecado desde o Éden. Por quê? Vocês acham que Deus ele aceita a oferta de todos? Jamais. Ele rejeitou de Caim. Ele rejeitou Esaú. Entende? Hoje nós vivemos um evangelho onde aceita Jesus, queridos. Crê em Jesus e aceita ele. Não é assim, não. É ele te aceitar. Ele não tá mendigando glória de ninguém. Ele não tá mendigando adoração de ninguém. Não é você aceitar ele, é ele te aceitar. Você já aceitou ele? Que bom, né? É o mínimo. A criatura baixar um pouquinho o seu ego e entender que tem um criador. É o mínimo. Ao nível 0,0,01. Agora, ele te aceitar é diferente. Você tá feliz com Jesus? Ai, então glória a Deus. E ele tá feliz com você? Ele te ama de verdade? Enfim. Você tá salvo? Você já recebeu o Espírito Santo? Você tá de boa aí? Ai, eu vou na igreja, eu tenho ministério. Aham. Qual é o seu nível de intimidade? Qual é o seu nível de relacionamento? Entende? As coisas estão muito deturpadas hoje em dia, gente. As coisas... E aí, o que acontece? A igreja, deixa eu voltar para a igreja, que eu fico falando muita coisa, e aí, a igreja. O que a igreja tem feito hoje em dia? A igreja está cometendo o mesmo pecado do Éden até hoje. Por quê? Porque, por exemplo, adoração... O que é adoração? Culto, quando a gente vai no culto, o culto é pra quem? Me expliquem. Pensem aí. Porque parece tão óbvio que chega a ser besta. Mas é no besta, é no óbvio, é no falar, nossa, mas como que Adão comeu a fruta? É nisso. É nisso. Chega de ser... A igreja tem sido tão... Não sei nem o nome que eu vou falar. Não sei. Não existe... Presta atenção. O culto é pra quem? Pra mim, o culto? Eu vou ser adorada lá? Eu sou o centro? Presta atenção. O culto é pra quem? O culto é pra Jesus, a gente quer o Espírito Santo, a gente quer chamar o céu da terra. Mentira! 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 O culto é pras pessoas. O culto hoje em dia das igrejas é 100% pras pessoas. Por quê? Por quê? O culto é pra ele? Você pelo menos deveria fazer do jeito para que ele goste, para que ele se agrade, para que ele seja engrandecido. Você concorda? Ai, mas nós fazemos... faz. Vamos olhar como que é feito? Vamos olhar? Presta atenção comigo, gente. Os meus estão... Ai, façam na terra como é no céu. Como que é no céu? Escuta o som do céu. Escuta aí. Escuta o som do céu. Existe um trono, um rei. Os 24 anciões e os anjos, diante de tanta glória, não conseguem nem olhar no rosto, tem que tampar o rosto com as asas. Com 6 asas, 2 tampam o rosto, 2 tampam os pés. Como que é? Como que é no céu? Escuta o som. Santo, 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 tu és digno, tu és digno, tu és digno, tu és santo, santo. É adoração para ele, é glória para ele, é louvor para ele, é exaltar ele é incrível, ele é santo, tu és santo, você é maravilhoso, você é digno, o Senhor é incrível, maravilhoso, o Senhor é supremo, santo, santo. Isso é céu. Essa é a realidade do céu. Como é que a igreja está hoje?
Ok? Como é que... Veja se eu estou mentindo, veja. Como que a igreja está hoje? Escuta. O som dos céus já escutou. Escuta o som da igreja agora. Junto ao poço estava eu. Eu vaguei o mundo. Eu. Estou deixando toda a minha vida por ele. Eu. Eu sou o centro. Os hinos falam de mim, da minha vontade, do meu desejo, do que eu quero, do que eu amo, do que eu faço. Eu quero tua presença, eu te amo, eu desejo, eu. É isso que cantamos no culto que deveria ser para ele. Estamos cantando para nós mesmos. Ah, não, mas é pouquinha coisa, não tem problema, muito bonito. É muito bonito, eu gosto de escutar. Eu não estou falando mal dos hinos. Eu gosto de escutar. São hinos como salmos que falam da nossa alma, muito poderosos para ouvirmos quando vamos orar. Maravilhosos. Quando você vai orar e você fala, Deus, eu queria a tua presença, eu te amo. Ótimo, maravilhoso. Só não é na hora da adoração. Ouça na sua casa, ouça lavando a louça, ouça no seu carro, ouça quando você vai orar. Não deixe de ouvir. Eu gosto, eu acho lindo também. Só não é adoração. Só não é para cantar no momento que estamos adorando. Porque se você está adorando e cantando a porcaria do eu, você está adorando a si mesmo. Entende, gente? Vocês entendem, gente? Parece óbvio. Do mesmo jeito. Sabe, Adão, você não precisa parar de crer em Deus. Não precisa, não. Continua crendo em Deus. Continua tudo bonitinho. Você só tira ele do centro e coloca você. Eu. Só isso, só. No meu cabelo. Entendeu? Não precisa parar de crer. Não. Continua crendo aí. Mas você só você só tira ele do centro e coloca você. Só isso, só. É só isso. Você entendeu? E a mesma coisa que aconteceu lá no Éden acontece exatamente hoje, gente. 7.000 anos depois, meu Deus do céu. Então, como que faz para o espírito ser restaurado novamente? Como é que faz? Destituídos, nascemos da glória de Deus. No Éden era perfeito, corpo, alma, espírito, imagem e semelhança de Deus. O Deus triuno nos cria triuno também. O Espírito Santo sai, perdemos a imagem e semelhança e passamos a nascer apenas corpo e alma. Como que faz para ter de novo a identidade restaurada? Só existe um jeito. Você primeiro precisa crer no fundamento. O que é o fundamento? Quem vocês dizem que eu sou? O profeta? O João Batista? Ah, um ser iluminado igual ao Buda? Ai, é um mestre ascenso. Não. Tu és o Cristo. Pedro, sobre esta rocha eu estabeleço o fundamento. Que rocha é essa? É Pedro? Pedro foi estabelecido ali? Não. A resposta de Pedro, a fé de Pedro sobre a natureza de Cristo é o que é estabelecido como fundamento
Porque o fundamento, o nível básico, o nível 1, é você crer na natureza, na identidade de Cristo. Quem Ele é. O Deus Todo-Poderoso. O Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o Emanuel, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. O Verbo que se fez carne habitou entre nós, e o Verbo era Deus e estava com Deus, tudo foi feito por Ele. Sem Ele nada do que foi feito se fez, e Ele é o primogênito da criação, e Ele é a expressão visível do Deus invisível. Quando Tomé se ajoelha para colocar o dedo ali na mão furada, Senhor meu e Deus meu, Deus meu, Deus meu, o Criador de todas as coisas, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Esse é o fundamento, esse é o nível 01, é o nível básico, é o nível 1, e por mais... incrível que seja, é esse nível 1. Foi que o reino das trevas mirou e falou: não vamos fazer ninguém acreditar nisso. Essa verdade tem que ser deturpada para que nenhuma outra cresça, porque esse é o fundamento. Depois do nível 1, você recebe o Espírito Santo. Para você estar fundamentado no nível 1, você tem que seguir os passos que o Deus que se fez carne habitou entre nós ensinou você a fazer. Não é o que eu acho, a minha opinião é lixo e a sua é lixo também. A opinião de todos os gurus e teólogos é tudo lixo. Não serve para nada. Só serve se você escolher crer na Bíblia, ok? Cada um escolhe. Se quiser acreditar no livro de Nárnia, você escolhe, tá tudo belezinha. Ok? Só estou falando para pessoas que querem crer na Bíblia. Você precisa seguir os passos que o Deus que se fez carne ensinou. Ah, mas eu creio nele, mas eu acho que não precisa ser batizado. Então não creu. Porque aquele que crê só obedece. Não questiona. Não quer achar que está certo. Entende que precisa jogar o ego no lixo, matar o seu ego. Só para quem quer crer, ok? Se você não quiser, problema ó seu. Deus abençoe. Estou falando para quem crê, para quem escolhe crer. Ah, eu escolhi crer, então cale a sua boca e siga. Siga-me. Siga-me. Ah, não, mas eu vou seguir, mas eu não vou seguir, eu vou fazer do meu jeito. Isso não é seguir. Siga-me. Como que é seguir? Batismo? Adulto? Imersão de águas? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Levanta. Se está pecando, pare de pecar. Busque o seu Senhor. Busque o seu Salvador. Busque aquele a quem você escolheu crer. Vida de intimidade. Feche a porta do seu quarto e vá orar. Você vai conseguir ser perfeito? Não. Jamais. Mas o que você entende é que você para de questionar e apenas obedece. Mas, por exemplo, hoje em dia ouvimos a loucura de pessoas falando que a Santa Ceia não precisa mais de Santa Ceia. Não precisa, porque o teólogo, filósofo, mestrado em teologia disse que não precisa mais. Porque a palavra dele é mais importante que a de Jesus. Porque o que Jesus disse foi: quem não comer do meu corpo ali não tem parte em mim.
precisa comer. Bonitinho, bonitinha. Você quer estar conectado comigo? Precisa comer. Precisa fazer como? Como ele fez. Pegar o pãozinho, abençoar. Esse é meu corpo que foi dado a vós. Esse é meu sangue que foi dado a vós. Ah não, porque nós podemos só jantar, comer arroz e feijão e churrasco. Foi assim que ele fez? Agora, por que surgiu esse bando de pessoas com ego assim, ó? Eu sou o meu próprio Deus, eu invento as minhas próprias regras, e eu vou fazer do meu jeito, porque eu sei mais. O nível básico, o nível 1 para você ressuscitar o seu espírito é você morrer para si mesmo, para o seu ego, para a sua opinião, joga tudo no lixo. Quem quiser seguir, pega a sua cruz e siga-me. O que significa isso? Siga-me. Te dou livre-arbítrio. Quer crer, não crer? Tá tudo mil maravilhas. Deus abençoe cada um. Quem quiser seguir, tem que pegar a sua cruz. O que é a sua cruz? O seu ego, a sua opinião, tudo aquilo que você aprendeu de alguma pessoa humana, que não é o Deus que se fez carne e habitou entre nós, que não é o Deus revelado, que não é o Deus criador dos céus e da terra. Joga só no lixo. Fala, deixa eu jogar essa porcaria no lixo e escolhe seguir. Como uma ovelha mansa. Não o que o pastor da igreja te ensina. Não o que o professor vai te ensinar. Seguir o que o mestre, o pastor dos pastores, o rei dos reis, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, falou para você fazer. Agora nós estamos inventando regras. Entende, gente? Entende? Vocês entendem o ego? Ai, Jesus. Olha. O primeiro passo é você crer. Só para aqueles que escolhem crer. No fundamento que é a revelação da natureza de quem ele é. Porque você só vai conseguir segui-lo, qualquer outro passo além desse, se você compreender a natureza de quem ele é. Deus, o Todo-Poderoso. Igual ao Pai. Diferente em hierarquia. Pai é pai. Ok? Mas ele é igual, ele tem as mesmas capacidades. Onipotência, onipresença, onisciência. E ele deixa tudo isso. Ele deixa toda a sua glória, toda a sua majestade, toda a sua onipotência, toda a sua onipresença para vir aqui te salvar. Para vir aqui vencer o reino das trevas, que estava sendo dominado, escravizando os humanos. E esse assunto nós teremos que falar do Demiurgo, dos Arcontes, da Matrix, e eu não vou falar disso aqui agora. Para quem gosta desses assuntos e já pesquisou um pouco, já vai entender. Mas existe um reino das trevas, existe uma luta. Pois a nossa luta não é contra a carne, não é contra humanos, mas é contra as hostes espirituais nos lugares celestiais. O prêmio é a sua alma. O prêmio é a sua salvação ou a sua condenação. Ah não, porque não existe condenação, não existe. Oh, gente, quando foi que os teólogos ficaram mais importantes que o mestre? Quando que foi? Quando que foi que isso aconteceu, gente? Quem falava do lago de fogo, da segunda morte,
Era Jesus, gente. Não era Paulo, não era Pedro, não. Era ele, gente. Era ele que falava da segunda morte. Era ele que expulsou demônio. Era ele, era ele. O reino das trevas, eu percebo que ele faz isso. Por exemplo, Jesus expulsou demônio. E os demônios sabiam quem ele era. Ah, mas não existe esse termo demônio. Usa outro termo que você quiser. Possessão de entidade, possessão maligna. Eu não sei o nome que você quer usar. Não importa o nome, você vai entender, é tudo a mesma coisa. Ele expulsou essas entidades, esses demônios sabiam quem ele era. Sabiam. Ele expulsou um monte de demônio, ele que expulsou. Aí sabe o que eu percebo? Que as pessoas fizeram isso. Não, vamos falar que não existe. Vamos falar que não existe. Porque aí se não existe, ninguém acredita. Entende? Mas por que o professor do curso de teologia, não sei o que lá, falou isso? Ai, gente, pelo amor de Deus, gente. Porque a Bíblia foi adulterada, porque a Bíblia foi. Eu creio que muitas coisas foi ali corrompida, mas olha para a essência, olha para a mensagem principal, olha para o fundamento, ele não muda. O fundamento é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. O rei é uma pessoa. O caminho é uma pessoa. É tudo sobre ele. O cordeiro que era morto em todo o Antigo Testamento já era a representação dele. O filho primogênito de Abraão com Sara, o Isaac, que precisaria ser entregue, morto, já era uma representação dele. Tudo que você for ler na Bíblia, você vai perceber que falam dele. Ele é o Deus que fez aliança com Abraão. Ele é o Deus que revelou as costas para Moisés. E aí você vê em outras partes da Bíblia o Espírito Santo aparecendo. Por exemplo, o Espírito Santo, quando possui a sanção para dar aquela força que o Espírito Santo sai e vem, era o Espírito Santo. Então você vê, quando Deus ele se revela em carne ali no Antigo Testamento, era Cristo. Quando Deus possuía as pessoas, igual Sansão, era o Espírito Santo. E quando Cristo fala do Pai, é o Pai. Os três são revelados. Mas se você quiser ir para o Pai, se você quiser receber o Espírito Santo, é só por meio do Deus Filho, do Cristo. Qual o nome que você acredita? Até o nome dele, a guerra é contra ele, até o nome dele foi deformado. Porque o J não existe no hebraico. Independente do nome que você acredita, Yeshua, Yahushua, Yahusha. Eu estou falando de uma pessoa. Que ele é digno. Santo, 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 santo. E a forma para você ter a sua identidade restaurada novamente, como no Éden, você precisa, primeiro do fundamento, crer nele, pela natureza de quem ele é. E aí depois, para crer nele, você vai ser batizado da forma que ele foi. Adulto, imersão de mas jogar aguinha aqui. Não. Não quero inventar moda, gente. Já chega de inventar moda, já chega. Já chega de 2025 anos. Só segue ele, só faz o que ele falou para fazer, caramba.
Por que que é tão difícil assim? A gente não vai conseguir fazer tudo que ele falou. Para ser perfeito, ai, sou santo, purificado 3 vezes. Não, a gente peca em pensamento. A gente é corrupto. A gente é trapo de imundícia. Mas pelo menos o básico. Faz o básico que ele falou, pelo menos, ser batizado. Seguir, perdoar. Faz o básico, pelo menos. Entende? Então o fundamento é você crer nele e segui-lo. Vai ser batizado e você vai buscar o Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, do mesmo jeito que o Espírito Santo foi tirado no Éden, e o seu espírito adormece, agora, se você recebe o Espírito Santo de novo, o Espírito Santo é quem ressuscita o seu espírito. O Espírito Santo é o único que pode fazer isso. Não existe outro espírito, de anjo caído que for, de entidade que for, que consegue fazer isso. Porque só o Criador consegue de volta o que foi perdido no Éden por ele. Ele que saiu, aí ele tem que voltar. Não pode ser o espírito A, B, C, o espírito ancestral, o espírito do... É só o espírito que saiu, é o único que pode voltar para restaurar tudo. Quando você recebe o Espírito Santo, o seu espírito ressuscita. E aí você ressuscita novamente, o seu espírito ressuscita. E a sua identidade agora é restaurada como foi perdida no Éden. Só o Espírito Santo consegue fazer isso. Não há outro meio, não há jeitinho, não há outro meio. Então a prioridade número 1 é você crer em Jesus Cristo pela natureza de quem Ele é. Porque só se você crer na verdadeira identidade dEle e o confessá-lo como seu Deus, seu Senhor e Salvador da sua vida, é que você vai conseguir receber o Espírito Santo. E quando você receber o Espírito Santo, o seu espírito ressuscita e a sua identidade é restaurada. Entende? Ai, gente. Meu Deus do céu, quanto engano que há, gente. Quanto engano que há. Isso tudo que eu tô falando pra vocês é Bíblia, gente. Pelo amor de Deus, leiam a Bíblia. Não acredito, eu falo, não acredite em mim, não. Leia a Bíblia. Leia em cada coisa que eu falar, se tá escrito na Bíblia. Quando a gente morre, se uma pessoa... Por que a salvação só vem por meio de Cristo? Por que a salvação só vem por meio disso, desse jeito? Por quê? Porque, presta atenção, isso é sério. Imagem e semelhança de Deus, corpo, alma, espírito, imagem e semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo sai, a gente passa a nascer só corpo e alma. Se você morre, uma pessoa que não recebe o Espírito Santo morre, e aí ela se apresenta diante de Deus, do Pai, vamos falar do Pai, com o corpo físico e a alma, entre aspas, não tem salvação, não tem como ser salvo. Por quê? Porque existe, você consegue ser perfeito, santo, você consegue? Não, nós pecamos, nós cometemos pecados. Não dá, é impossível. A salvação não é pelo homem, não tem como ter salvação. Impossível. Por que a Bíblia fala que a salvação é solamente pela graça? Só pela graça. Porque quando você, entenda isso que eu vou falar, você você recebe o Espírito Santo e o seu espírito é ressuscitado, você agora recebe o que é o Espírito Santo? De um Deus triuno, eles estão conectados. Do mesmo jeito que nós somos corpo, alma e espírito, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É como se Jesus fosse a parte corpo, o Pai fosse a alma e o Espírito Santo fosse o espírito.
Entende? Quem governa? O que é o mais importante? É o espírito. Mas a alma é tão importante quanto o espírito. E o corpo é a manifestação para isso tudo ser materializado, ser oficializado. Realmente a coisa acontecer, conseguir existir. Tipo isso, tá? A nossa mente, gente, é muito pequena. Então, nós vamos passar a eternidade e ainda não vamos entender de fato o que é Deus. Porque ele é grandioso demais, ok? A gente é pequenininho, a gente é inútil, trapo de imundícia, lixo, ok? Mas a salvação não é por você acreditar em você mesmo. Ah, eu sou crente, eu sou boa demais, eu sou uau. Não, gente. A salvação é só pelo mérito dele. Por quê? Porque para você receber o Espírito Santo, você tem que esmagar o seu ego e escolher crer na glória dele. Quando você escolhe crer na glória dele e o seu espírito, você recebe o Espírito Santo e o espírito é ressuscitado, o que acontece? O Espírito de Cristo está sobre você agora. E aí o que acontece de forma prática? Igual na história de Jacó e Esaú. Quando Jacó ele vai pedir a bênção para o pai dele, o pai ele chama, fala, deixa eu vir cá. E cheira. E abençoa pelo cheiro do primogênito. Porque o Jacó não merecia, não teria chance, ele não teria como receber aquela bênção. Mas o pai, por causa do cheiro do primogênito, ele abençoa, ele aceita. Assim será a salvação. Quando nos apresentarmos diante do Pai, se nós tivermos corpo e alma só, queridos, ferrou, esquece. Não há um justo sequer. Destituídos nascemos da glória de Deus. Condenação total. Para mim, para você, para todo mundo. Porque diante da santidade, querido, nós somos infinitamente pecadores. Ok? Por isso que a salvação é só por meio da graça. A salvação não vai ser por obras. Se a pessoa é purificada, ou é melhor ou é pior. A salvação é só para aqueles que creem na luz. Como Jesus fala, e vocês viram a luz e rejeitaram a luz. A condenação é por rejeitar a luz que veio ao mundo. Porque quando nós apresentamos diante do Pai, agora com o nosso espírito, corpo, alma e espírito, o Pai é como se fosse... Tô fazendo uma metáfora, tá, gente? Pelo amor de Deus, tô fazendo uma metáfora. O Pai, como ali, Isaac, né, cheira e aceita Jacó, pecador, mas pelo filho primogênito, pelo cheiro do primogênito, é exatamente isso. Quando nos apresentarmos ao Pai, mesmo que cometemos pecados, mesmo que somos lixo, trapos de imundícia, o Pai nos aceita pelo cheiro de Cristo, pelo mérito de Cristo sobre nós. Por causa que recebemos o Espírito Santo, por causa que o nosso espírito foi ressuscitado. E agora é o espírito do Filho dele, que ele ama, está sobre nós. E por causa do Pai amar o Filho, nós somos aceitos. Então não é por mérito, eu sou salva porque eu fui uma pastora, um pastor, um cooperador, um ancião, um diácono, eu fui isso, um obreiro, eu preguei, eu evangelizei, eu era uma boa pessoa, eu ajudava os pobres. As obras sem a fé no quê? A fé em você cocriar sua realidade? A fé em você criar o seu carro dos sonhos? Isso é a fé? As obras sem a fé em quem ele é, no seu Criador, no Espírito Santo, sem a fé de você recebê-lo, é morta, queridos. Não serve para nada. Mas automaticamente, as obras revelam a sua fé. Porque quando você recebe o Espírito Santo, ele começa a te gerar obras. Ok?
Então é muito legal isso, é muito legal. A nossa salvação vai ser mais ou menos desse jeito. Quando, imagina que o Pai é aqui, essa luz o Pai, ó. E você, a gente é aqui, ó, cadê? Caiu a caneta. Vou pegar esse aqui, ó. E aí você é aqui, ó. Inútil, ó, gente. Trapo de muito, só sujeira, só lixo. Não tem nada. Mas aí, Cristo, ele se coloca entre nós. Entre nós. E a glória dele tampa os nossos pecados. E o Pai nos aceita pelo mérito do Filho. Por isso que a única maneira de você ressuscitar o seu espírito é crer na natureza de Cristo, ok? E receber o Espírito Santo. Ah, é isso, gente. Tô cansada já. Vocês entenderam? Eu quero que, se você ficou até aqui no final, eu quero que você escreva aí, eu entendi. Ok? Porque isso aqui, gente, é só para os escolhidos. Porque eu vou te explicar uma coisa para vocês. Jesus falava, pessoas entendiam, pessoas não entendiam. Jesus chegava, pessoas se aproximavam, pessoas se afastavam. Porque só ouve a voz do seu pastor, as ovelhas dele. Só consegue compreender e confessar Jesus Cristo como seu Deus todo-poderoso, o maioral, o top das galáxias, aquele que é dele. Quem não é, não consegue. Não consegue. É o que ele falou. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Não consegue entender. Não consegue. É simples assim. E o entendimento não é sobre as outras coisas, é sobre ele. Entendeu? Porque a gente pode questionar de tudo. Como eu falei, a guerra que eu percebi que existe é sobre a pessoa dele. É sobre a identidade dele. É sobre a natureza de quem ele é. Por isso que a salvação é só por meio dele. Só vai ao Pai através do Filho. O Deus Filho, não o Filho de Deus. O que é Filho de Deus? Eu sou filha de Deus. Os anjos são filhos de Deus. Tanto os anjos bons quanto os anjos caídos. Não é filho de Deus? Jesus, ele é Deus Filho. É ele que criou os anjos. É ele, porque é tudo dele, por ele e para ele. Nada do que foi feito sem ele se fez. Ele é o Criador. Ele é a materialização do início de todas as coisas. Cristo. Ele é o Deus revelado, que se revelou. Ai, ele é tão grandioso, tão maravilhoso, tão... Quero nesse vídeo aqui, ó, que vai ficar no YouTube, deixar registrado que ele é digno, 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 santo, 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 e toda a honra, toda a glória, todo o poder seja dado ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu te amo, Jesus Cristo, meu Deus Todo-Poderoso, e eu te louvo neste momento. E deixo registrado aqui que eu entrego para ti meu corpo, a minha alma, o meu espírito em absoluto. E eu tenho plena convicção que em mim só há trapos de imundícia, não há uma justiça sequer. Mas 100% do mérito, da capacidade, da minha esperança é Cristo. Pois é tudo sobre Ele. É tudo dele, por Ele, para Ele. Todas as coisas são. E é isso, gente. Bem-aventurados se vocês... Eu creio que só vai ficar aqui nesse canal quem o Espírito Santo trouxer. Eu acredito assim, não sei. Pode ser que tenha haters. Pode ser que tenha gente
falando muita coisa contrária, e tá tudo bem, gente. Se o próprio Jesus falava e as pessoas não entendiam, ele chegava e as pessoas rejeitavam, imagina eu, infinitamente menor, pecadora, trapo de imundícia, lixo, horrível. Então, gente, ai, muito engraçado isso. Quem sou eu na fila do pão? Eu só tô compartilhando um pouquinho com vocês, um pouco do que eu descobri todos esses anos. E o quanto, para tentar juntar um pouquinho essas peças do quebra-cabeça, para que quem tiver sede, assim como eu tenho, ele é água viva. Ele é água viva, ele é incrível, tá bom? Mas eu vou parar por aqui, hoje já deu 1h40 de vídeo, meu Deus do céu. E eu desejo que Deus abençoe o seu dia, a sua família, a sua casa em bênçãos, independente da sua opinião. Saiba que Deus te ama, Jesus Cristo ele veio aqui neste mundo para nos dar a oportunidade de salvação e bem-aventurado a todos aqueles que creem e o confessam como seu Deus e Senhor e Salvador da sua vida. E eu desejo que bênçãos sejam multiplicadas sobre você, paz, prosperidade, que a presença do Espírito Santo possa te preencher e você conhecer quem ele é, o quanto, porque ele é a fonte do amor, ele é a fonte da alegria, ele é a fonte do perdão, ele é a fonte de todas as coisas. Ele é incrível, sabe? Bem-aventurados os que conseguem entender isso. É isso, gente. Deus abençoe, gratidão. Se você ficou até aqui, comenta aí. Eu fiquei até o final, eu creio. Comenta aí, sei lá, alguma coisa pra mim saber que você ficou até o final. Comenta aí, eu sou filho de Deus. Amém! Eu quero me conectar aqui somente com os filhos, somente com os salvos, somente com aqueles que têm fome, sede da água viva, que é Cristo, tá bom? Deus abençoe vocês, gratidão, gratidão, gratidão. Tenha uma semana abençoada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. E aí eu farei os próximos vídeos falando do corpo físico, muito legal, da alma. E vão acompanhando, tá bom? Deus abençoe. Fica com Deus. Bye.